libertará. Quantos aqui querem ser totalmente livres diante do Senhor? Glória a Deus. Esse é o nosso desejo. E isso foi o que o Senhor Jesus veio fazer por nós. Essa palavra, Jesus ensinando esses novos discípulos, tratando com eles a respeito da importância de permanecer firme na palavra dele e mostrando as consequências de permanecermos firmes na palavra do Senhor, a respeito de todo o tratamento de Deus na nossa vida e essa liberdade que tanto buscamos, que ainda que o ser humano, ainda que eu e você, antes de conhecer o Senhor Jesus, não sabíamos o que nós buscávamos neste mundo, inconscientemente todos sempre estiveram buscando essa liberdade da escravidão do pecado, a liberdade do domínio das trevas, a liberdade do sistema deste mundo. Muitas pessoas que nós conhecemos, que você conhece no seu trabalho, sua família, anseiam por isso, não sabem expressar, mas no fundo é o que a gente busca, é essa liberdade. E que muitos confundem, acabam confundindo o que é a liberdade. E a palavra de Deus, ela é muito clara. A palavra de Deus o tempo todo tenta nos orientar, nos exortar, para permanecermos na verdadeira liberdade que o Senhor Jesus tem para nós. Glória ao nome do Senhor. E em paralelo com esse texto onde o Senhor Jesus ensinou que a palavra de Deus, a gente estando permanecendo nele, verdadeiramente seremos os seus discípulos. E ele diz, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E ele também diz lá no versículo 36, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Ele está tratando tanto a respeito de que é a verdade que nos liberta, e que a verdadeira liberdade somente através do Filho de Deus. E glória ao nome do Senhor, porque todos nós aqui estamos buscando a verdadeira liberdade. Estamos buscando a liberdade correta. E clamando ao Filho, nós temos a certeza que obteremos essa resposta. Que seremos verdadeiramente livres. Estaremos na verdadeira liberdade para nós. E o apóstolo Paulo também, falando a respeito de liberdade, exortando a respeito da confusão, que muitas vezes nós, como seres humanos, podemos ser levados a entrar nessa contradição, a confundir a liberdade de Deus com a liberdade do mundo, e chegando ao ponto de usar a liberdade de Deus, transformando a liberdade numa libertinagem, onde a gente perde a noção de onde está o limite das coisas, aonde tem ali o divisor de águas, aonde está o limite do caminho onde eu e você devemos andar. E Paulo ele diz em 1 Coríntios 6, versículo 12, exortando aquela igreja, ele cita algo que talvez eles estavam usando como defesa para a vida deles, e ele diz lá em 1 Coríntios 6, 12, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Amém? Então Paulo está explicando. A gente tem a liberdade em Jesus. E quando Jesus nos liberta, muitas vezes é o que, fazendo a confusão da liberdade de Deus com a liberdade do mundo, muitos pendem para esse lado. Tudo me é permitido. Jesus me libertou, posso fazer o que eu quiser. Só que Paulo está orientando. Amém? Você está dizendo que tudo é permitido, mas nem tudo te convém. Tudo é permitido, glória a Deus, mas eu não deixarei que nada me domine. Não deixaremos nós que nada na nossa vida nos domine. E ali, através dessas duas exortações, Paulo está mostrando o limite. Tudo me é permitido desde que seja algo que não vai interferir na moral, deixando de ser algo que me convém. É permitido, mas convém? Não, não convém, então não é para mim. É permitido, amém. Mas vai me dominar? Pode te dominar, então não convém. E Paulo está mostrando para nós o limite.
Apóstolo Pedro, ele diz, em segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 19, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção. Está exortando e falando a respeito de certos homens. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção. Pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. É a palavra do Senhor para nós, exortando. As três palavras, Jesus falando a respeito da liberdade, Paulo inspirado pelo Espírito Santo, Pedro inspirado pelo Espírito Santo, é a palavra de Deus falando para nós a respeito, para a gente não confundir a liberdade. E por que é tão importante conhecer essa liberdade, ser liberto pela verdade de Jesus, pelo Filho de Deus, aleluia, para viver os propósitos do Senhor para as nossas vidas. E é tão importante que eu e você, como filhos de Deus, possamos entender a respeito da liberdade, justamente pelo que Jesus diz, e Pedro enfatiza, o homem é escravo daquilo que o domina. É isso que a palavra está dizendo. Por isso que nós somos, antes de nascer de novo, no Senhor Jesus, somos escravos do pecado. E aí quando Jesus falou, aqui em João 8, quando nós lemos, Jesus falou isso para os judeus. E os judeus não entenderam, como muitos de nós a princípio não entendemos. Como assim? E a verdade vos libertará. Nós somos filhos de Abraão, descendentes de Abraão. Nunca fomos escravos. Do que você está falando? Aí Jesus fala, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Versículo 34. Jesus está explicando, todos vivendo no pecado, antes de nascer de novo, escravos do pecado. Por isso precisam da liberdade. Pedro diz, o homem é escravo daquilo que o domina. E por que é tão importante sabermos deste perigo? Por que tem um perigo grande em ser escravo? Jesus diz, versículo 35, o escravo, presta atenção nisso. Jesus está falando, e as palavras de Jesus, nós sabemos, são palavras de vida eterna. Sempre. E Jesus está ensinando, o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. As palavras de Jesus são palavras de vida, fala bem forte, eterna. Palavras de Jesus são palavras de vida. Jesus está explicando a respeito da escravidão e da liberdade. Por quê? Porque que eu e você precisamos abrir os olhos, deixarmos de ser escravos. Porque Jesus fala, o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Antigamente, quando a família tinha um escravo, era assim. Ah, estamos precisando de mais um empregado, compra um escravo. Pronto, está aqui fazendo o trabalho. Ah, acho que não está mais precisando dele, vende esse escravo. O escravo não tem, ele não pertence, não tem lugar permanente na família. Ele pode estar ali, naquele lar, naquela casa, naquela fazenda, de maneira passageira, depois ele perde, porque o lugar dele não é permanente. Aleluia, o Senhor já está falando. E por isso que o Senhor Jesus nos libertou da escravidão. Aleluia, porque Ele tem algo além para nós. Deus não quer que eu ou você fiquemos na família apenas por uma temporada. Que é o que infelizmente acontece muito. Pessoas que conhecem, ouvem o Evangelho, entregam a vida ao Senhor, começam a caminhar com o Senhor, mas não se aprofundam em permanecer na palavra como Jesus falou, a palavra que Ele diz, e a verdade vos libertará. Por que precisamos? Primeiro você precisa acordar e ver que estava sendo escravo. Porque o escravo não tem lugar permanente na família. E Jesus está fazendo o quê? Transformando os escravos, adotando-os como filhos. Aleluia. Porque o filho pertence à família celestial
para sempre. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E esse é o meu e o seu lugar. As palavras de Jesus são palavras de vida eterna. Ele quer que eu e você saiamos da escravidão e entremos na filiação. Adotados como filhos, pertencentes à família para sempre. Em segundo lugar, ele diz, e quem vai fazer essa liberdade, vai trazer essa liberdade para nós é a verdade. Por isso a verdade tem que ser exposta, a palavra de Deus é a verdade. E quando eu e você lemos a palavra do Senhor, Deus fala conosco. É Deus falando comigo e com você. E assim Deus vai tratando no nosso interior, vai expondo aquilo que está errado em mim e em você, que precisa ser corrigido. A começar pelo estado da escravidão. Porque o escravo não tem lugar permanente na família. E essa era a real preocupação de Jesus com esses homens. Vocês precisam permanecer firmes na minha palavra. Porque assim a verdade os libertará. E eles não entendendo que eram escravos. E Jesus dizendo, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E o escravo não tem lugar permanente na família. Por isso eu quero que vocês deixem de ser escravos e passem a ser filhos. Porque o filho pertence à família para sempre. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. E é a verdade. Aqui está agora o papel da verdade nesse processo. Quem liberta é a verdade. Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. E a verdade é o quê? É aquilo que está errado em mim e você, precisa ser exposto, escancarado na nossa cara, para começar o processo da libertação. Para mim e para você. E a primeira coisa é que realmente, o escravo ele tem que reconhecer que ele está como escravo nesse processo com o Senhor. Reconhecer a escravidão. Por isso Jesus explicou, quem vive pecando é escravo do pecado. Pedro disse, o homem é escravo daquilo que o domina. E muitos de nós estamos aqui, mas glórias ao nosso Deus maravilhoso, que está aqui alertando, falando conosco como um pai de amor. Ele está dizendo, eu não quero que vocês permaneçam na família apenas por um tempo. Porque tem muitos que estão na família que não são filhos, mas são escravos. Tem muitos infiltrados na família celestial, na família do Pai Celestial, que ainda não foram totalmente libertos da escravidão. E por isso eles estão na família, mas o lugar deles não é permanente. E o Senhor está falando, vocês precisam ser libertos. Porque o escravo não tem lugar permanente, mas os filhos pertencem à família para sempre. E muitos na igreja, em nosso meio, no meio de nós, talvez aqueles que não estão aqui também, talvez alguém que você conheça, talvez você que está ouvindo e o amor do Pai está te alcançando nessa noite. Para que você comece entrando nesse processo de libertação. Porque o homem é escravo daquilo que o domina. O homem, a mulher, é escrava daquilo que o domina. E tem muitos que têm servido a coisas, a hábitos, ao invés de servir a Deus. Porque aquilo que nos domina passa a ser o nosso Senhor. Se eu sou escravo de um fulano, aquele é o meu Senhor. Se eu sou escravo, servo de Deus, Deus é o meu Senhor. Mas se eu sou escravo de alguma coisa na minha vida, essa coisa passa a ser o meu Senhor. E aqui onde o Senhor tem nos alertado. Porque de imediato nós reconhecemos tantas coisas que dominam. O que é o que domina? Quando Paulo fala, tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas em tudo convém. Tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine. Porque o que domina é aquilo que te vicia,
aquilo que controla a sua vida. E a princípio nós pensamos em coisas como drogas, pessoas viciadas nas drogas. Ela é escrava da droga, é um escravo da droga, escravo da química, não consegue ficar sem aquilo, aquilo domina, pronto, exerceu domínio, é escravo. Tomou o lugar de Deus na vida daquela pessoa. Muitas vezes pode ser coisas como a bebida, escravidão da bebida, do álcool. O álcool domina a vida de tantas pessoas, tantos homens e mulheres. E a palavra de Deus é: aquele que vive pecando é escravo do pecado. O homem é escravo daquilo que o domina. E antes, todos aqui que trabalham com recuperação, todos que têm algum conhecimento sabem que o primeiro passo para a pessoa ser liberta é ela reconhecer: eu preciso de ajuda, eu estou escravo, eu estou viciado e eu preciso sair dessa vida. E tem que reconhecer. Por isso que a verdade tem que ser dita. Posso ouvir um amém da igreja? Glória a Deus. Se todos aqui disseram que querem a liberdade completa, você concorda comigo que a verdade tem que ser dita? Porque a verdade expondo, eu e você nos humilhamos e reconhecemos a escravidão e permitimos o agir de Deus na nossa vida. E infelizmente tem muitas pessoas, até dentro da igreja, que têm se tornado escravos, escravas, de coisas banais, de coisas mundanas, melhor dizendo, como a pornografia, um site, um aplicativo de celular, algo que talvez só você saiba, no seu íntimo, mas é algo que domina, é algo que está dominando a sua vida, exercendo domínio sobre você. E a primeira coisa é a verdade ser dita, para que haja o reconhecimento: eu tenho sido escravo. Meu lugar na família não é permanente. Meu lugar é só passageiro, eu não quero isso. Eu não quero. Preciso ser liberto. Preciso me tornar filho para pertencer para sempre ao Pai Celestial. Desejos sexuais, coisas que são abomináveis a Deus, perversidade, adultério, fornicação, tudo que envolve. Quando Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios 6, ele justamente está tratando ali no seguinte, a respeito da área sexual, que era um problema, onde muitos, através dessa frase, tudo me é permitido, usavam a liberdade como libertinagem. E faziam com que abriam mão da liberdade e se tornavam escravos. E é o que Pedro está dizendo. Se uma vez vocês sendo libertos da escravidão do mundo, voltam, se encontram novamente enredados a ela, estão num estado pior do que o primeiro. Porque é um escravo que está ali na família, achando que é filho, está apenas de maneira passageira. E a exortação de Jesus é essa: permaneçam firmes na minha palavra, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente serão livres. Aleluia. Muitas vezes pode ser até o alimento, questões alimentares. Nada, igreja, pode nos dominar. Nada pode nos dominar, porque aquilo que nos domina tomou o lugar de Deus na minha e na sua vida. Aleluia. E o Senhor está falando, a gente está expondo a verdade, para que a verdade nos liberte. Porque nenhum aqui foi chamado para ficar na família por apenas uma temporada. Você é importante, é valioso para Deus. Jesus pagou um alto preço para nos comprar, para nos adotar como filhos e filhas, para que o nosso lugar no Senhor seja para sempre. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Vamos continuar falando a verdade?
novela. Fala, Deus. Tem muitos que não conseguem perder nada. Nem mesmo parar para orar no horário da novela. Quem está mandando na sua vida é você ou a novela? É o Senhor ou a novela? São tantas coisas. Vejo que tem as duas questões. A novela que muitas vezes ensina coisas terríveis, princípios destruídos, imoralidade. E além de aquilo estar sendo semeado na mente, a pessoa se torna escravo. Porque aquilo vira uma coisa sagrada. Não pode perder por nada. Virou escravo. Virou escrava. E eu tenho observado, não é só mulher não. Homens e mulheres. Escravos. E Jesus está dizendo, o escravo não tem lugar permanente. Vocês não são escravos. A verdade os libertará. Se o Filho de Deus, o Senhor Jesus, que morreu na cruz, pagou um alto preço, derramou o sangue dele, por mim e por você, nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Aleluia. Aí vem o futebol também. Aquele futebolzinho do domingo, na quarta-feira, ou em qualquer horário. Vira uma coisa sagrada, domina. Tantos hábitos, na minha ou na sua vida, que se não abrirmos os olhos é aquilo. Tudo me é permitido. Muitas vezes coisas que não são em si pecado. Como lógico, assistir um jogo de futebol. Mas não deixarei que nada me domine. Exercer o domínio te escravizou novamente. Exercer o domínio, você se colocou na posição de escravo novamente. Então precisa ser quebrado. Tem gente que é viciada em fofoca. Vício em fofoca. A pessoa não consegue passar um dia, talvez uma hora, sem um telefonema, alguma coisa e falar com alguém. Vício, virou vício, escravo, escrava, domínio, escravidão, vício em jogos. E vejam, tem coisas como um jogo que não é pecado em si, mas te dominou, não te convém. Você virou escravo, você virou escrava, exerceu domínio na sua vida. Redes sociais, aplicativo, WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine. Isso a gente tem que lutar. Vai comer, vai jantar, vai almoçar, deixa de lado. Principalmente você está na frente de outra pessoa. Quem gosta de sentar para comer com alguém e a pessoa fica olhando só para baixo? Assim. Parece que está dominando a sua vida. Tomou o lugar de Deus. Você é escravo novamente. E aí vem tantas coisas. A lista pode ser enorme. E eu sei que aquilo que eu não falei, o Espírito Santo já falou aí no seu coração. Um Netflix, uma série de televisão, qualquer coisa. Tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine. Ah, pastor, mas eu faço essas coisas aí, mas não me domina. Então vamos fazer um teste. Fica uma semana sem. Aí você vai saber se você está escravo ou se você é livre. Ah, pastor, mas está no final da novela. Pode ser na outra semana? Pronto, é escravo. É escrava. Já declarou. É no final mesmo. Você é livre? Então para agora. Prova para você mesmo quem que é o Senhor da sua vida.
Gente, eu estou falando um negócio aqui que é engraçado, mas é sério. A gente acha engraçado sim, mas é sério. Porque quem domina não é você, não é Deus. E é quem? É o diabo usando uma coisa ou outra na sua vida ou na minha vida. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine, porque o homem é escravo daquilo que o domina. E o escravo não tem lugar permanente na família. Glória ao nome do Senhor Jesus. As palavras de Jesus são palavras de vida eterna. Glória ao nosso Deus maravilhoso. O que nos domina passa a ser o nosso Senhor. Foi isso que Pedro explicou. O homem é escravo daquilo que o domina. Mas eu e você precisamos entender que Jesus pagou esse alto preço para nos adotar como filhos. E dessa maneira, para que eu e você tenhamos apenas um Senhor na nossa vida. Eu e você só temos um Senhor. Só um exerce domínio sobre nós. Só um tem o direito de dizer o que eu e você fazemos ou não fazemos. Só um foi aquele que realmente pagou um preço para que eu e você pudéssemos estar livres daquilo que nos domina. Para que nós pudéssemos nos render a Ele e pedir que Ele direcione as nossas vidas. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só o Senhor Jesus, aleluia. A palavra de Deus diz em Colossenses 1,13 que Ele nos transportou do domínio das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho Jesus, do reino de luz. É aí eu e você, somos nós, libertos do domínio das trevas. E Pedro diz, se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas, enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. O Senhor nos tirou da lama, do pecado, para a gente nunca mais voltar para lá. Para que eu e você jamais voltemos para o estado da escravidão. Porque nada pode dominar a minha ou a sua vida. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Só um é digno de ser chamado Senhor da minha ou da sua vida. Jesus, quando ele está falando a respeito de um assunto, ele fala a respeito dessa servidão. Mateus 6,24, Jesus está falando sobre dinheiro. E ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus está explicando a incompatibilidade, a impossibilidade de eu e você termos dois senhores ao mesmo tempo. Sejam eles quais forem. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E aqui nós podemos substituir a palavra dinheiro por qualquer outra coisa. Vocês não podem servir a Deus e à novela. Vocês não podem servir a Deus e ao futebol. Vocês não podem servir a Deus e à sua diversão. Vocês não podem servir a Deus e a qualquer outro vício na sua vida. Vocês não podem servir a Deus e ao trabalho. Que tem muitos que são dominados pelo trabalho. Abandona até a família por causa do trabalho. Vocês não podem servir a Deus e a nada mais. Somente Deus, somente o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós precisamos ser libertos verdadeiramente. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o começo disso para mim e para você é assumir
é realmente, isso aqui estava dominando a minha vida. Ou isso aqui está exercendo domínio na minha vida hoje. E eu quero reconhecer e pedir para Deus e começar a ser liberto completamente. Porque eu não quero ser escravo. Eu não quero enganar a mim mesmo e ficar na família apenas por um tempo. Eu quero ser filho e permanecer na família para sempre. Oh, glória ao nosso Deus maravilhoso. Glórias ao nosso Deus maravilhoso. Assuma para você mesmo. Eu fui escravizado. Eu me tornei escravo de novo. Jesus me libertou, mas não vigiei e voltei para o mesmo estado que eu estava antes. Me tornei escravo. E quando eu e você aceitarmos essa verdade, glória ao nosso Deus maravilhoso, a verdade vai nos libertar. A verdade vai trabalhar lá no íntimo. E vai falar, meu filho, a verdade está sendo exposta para que você saia do engano, saia da cegueira espiritual. Deixa a escravidão e venha ser filho e filha genuíno, legítima do seu Pai Celestial. Glória ao nosso Deus maravilhoso. Reconheça aquilo que estava te dominando e clame ao Senhor, clame a Deus. Aleluia. Pois a palavra de Deus diz, Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos agora. E nós teremos um tempinho, vai ser o seu particular com Deus neste momento. Para você primeiramente agradecer a Deus. Porque você permanece na palavra. Permanece firme na palavra. E quem permanece firme na palavra, aleluia, verdadeiramente é um discípulo de Jesus. E a verdade te libertará. A verdade nos libertará. Aleluia. E agradeça porque a verdade foi exposta, é exposta para você. Porque o Senhor Jesus sabe o quanto pesou, o quanto custou para Ele, para comprar a sua liberdade, para que você jamais volte a se entregar a um jugo de escravidão novamente. Porque Ele pagou um alto preço, indescritível, um preço ao qual eu ou você jamais poderemos calcular. Mas é o amor de Deus na nossa vida. E esse preço não é para ser desperdiçado na nossa vida. Aleluia. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Seja ele qual for. Tudo te é permitido, mas nem tudo te convém. Tudo te é permitido, mas de maneira alguma você pode deixar que algo te domine. Que algo domine a sua vida, domine o seu tempo, domine os seus pensamentos, domine a sua atitude, domine os seus princípios, domine a sua conduta. Nada pode dominar, porque somente um tem o lugar de ser o Senhor da sua vida, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Glórias ao nosso Deus maravilhoso. Feche os olhos. Fala com Deus agora. Fale com o Senhor Jesus neste momento. Aleluia. Por mais simples, ingênua que possa parecer algo na sua vida, e o Espírito Santo de Deus está aqui para testemunhar
e para nos convencer do pecado. E se você está sentindo aí no seu coração que tem algo que começou como uma coisa simples e boba e pequena, mas tem dominado a sua vida, é para você agora reconhecer diante do Senhor e clamar a Ele, porque a verdade liberta. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por mais simples e ingênuo que possa ter parecido no começo, mas agora virou domínio na sua vida. Você virou escravo, você voltou para o estado da escravidão, e Jesus está dizendo: meu filho, acorda, permaneça firme na minha palavra, porque o escravo não tem lugar permanente na família. Você pode passar um tempo, você vai passar uma temporada, mas se você não mudar do estado da escravidão para o estado de um filho legítimo, o seu lugar será temporário. E as palavras do Mestre Jesus são palavras de vida eterna. E Ele diz: o filho pertence à família para sempre. O filho pertence à família eternamente. Isso quer dizer que nada nem ninguém pode tomar o filho dos braços do Pai. Nada nem ninguém pode exercer domínio nos filhos de Deus, nas filhas de Deus. Aleluia. E nada nem ninguém jamais pode tomar o lugar de Deus na minha ou na sua vida. Só existe um lugar para o Senhor das nossas vidas, e esse lugar pertence a Jesus, pertence a Deus. Ele é o meu Senhor, Ele é o seu Senhor. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus maravilhoso. Aleluia.